horas e 13 minutos. Jonas, boa noite. Vai, Jonas. Vai, Jonas. Vai, Jonas mesmo. Oi, Moraes. Você está no ar, meu filho. Pode mandar brasa. Pode não esquecer o retorno. Fala. Boa noite a você, Moraes. Boa noite ao Fabiano Soares, aí na máquina de som. E boa noite aos grandes ouvintes que sintonizam o programa Liberdade de Expressão na noite desta quinta-feira, 4 de setembro de 2014. Moraes, hoje, Dilma Rousseff esteve em Fortaleza, inaugurando obras aí, mas evitou ficar do lado dos dois concorrentes ao governo do Estado. Enquanto isso, outros candidatos estavam cumprindo sua agenda, que é o caso da Eliane Novaes e o Ailton Lopes. Camilo Santana e o de Oliveira não compareceram na presença da Dilma aqui em Fortaleza. E ainda espaço agora, Moraes Filho, legalmente para qualquer partido trocar o seu candidato a presidente. Talvez por isso a turma petista do Walter Lula ainda resista, em geral, atuando nas sombras, mas todo mundo sabe que se Dilma não decolar bem e ficar no segundo turno com Marina, logicamente que antes disso poderá ser substituído pelo velho Lula. Lula poderá voltar, essa é a informação que se tem. Um dos textos que está circulando na internet diz que Lula está se preparando por uma possível fracasso de Dilma Rousseff aí nas eleições de 2014. O que diz na frase é o seguinte: queremos Lula candidato presidente agora em 2014. A conjuntura dessas eleições pede medidas contundentes para garantir que o país continue crescendo em mudança para melhor. De acordo com a lei eleitoral, temos até o dia 15 de setembro para trocar candidatos. Então, hoje ainda é 4, daqui para o dia 15, se o PT quiser, porque toda semana agora, vai sair pesquisa, e essas pesquisas poderão trazer desvantagem para a atual presidenta e candidata à reeleição Dilma Rousseff. Este movimento é para unir todos. Lula é o maior líder que o Brasil já teve. O país precisa de sua força e liderança. Lula está preparado. Há quem diga que está nos bastidores sondando as pesquisas em todos os estados da federação. Mas tem informação aqui, que chegou agora, que o PT convidou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a participar de uma reunião do Diretório Nacional do partido amanhã em São Paulo. Lula ainda não respondeu se estará presente ou não, mas o que se sabe é que Lula já está mandando os beijos para participar desta reunião e terá toda a culpa do PT. As primeiras informações recebidas pelo comando partidário é de que a agenda do ex-presidente estaria ocupada na data, mas o que se sabe é que ele quer causar surpresa, quer chegar de repente, sem avisar. A participação de Lula nas reuniões do diretório não é prática. Mas desde 2012, quando o petista assumiu a presidência, o presidente nacional do partido e quem costuma comandar os encontros, o Rui Falcão, está otimista com a presença de Lula. Lula e a presidenta Dilma Rousseff só são convidados quando há a intenção de transformar um evento num ato político e provocar repercussão. A parte da reunião é a análise do cenário eleitoral. Como eu disse a você, a presidenta Dilma Rousseff esteve hoje em Fortaleza, inaugurando um conjunto para 5 mil moradores. Também visitou as obras de transposição do Rio São Francisco e Chão das Águas, e aí fez gravação para o seu programa eleitoral. Isso quer dizer o quê? Se nas próximas pesquisas a Dilma não conseguir convencer os eleitores dos principais colégios eleitorais, Rio e São Paulo, e também aqui do Nordeste como um todo, aí a vez do velho Lula entrar em ação e ser substituído no dia 15 para ser o candidato a presidente da República para disputar com o Marina Silva. Lula vai para o seu terceiro mandato, logicamente, e isso poderá ou não acontecer. E termina na sexta-feira as inscrições para o programa de Bolsa Família, ou melhor, de Bolsa Incentivo ao Esporte do governo federal. É o programa de Bolsa Incentivo ao Esporte do governo federal. A iniciativa do Ministério do Esporte que visa dar oportunidade para atletas de modalidades que não fazem parte dos programas olímpicos e paralímpicos. Essa é uma realidade. Mas nós vamos a Brasília, mano, porque tem informação interessante. Para você ter uma ideia, esse programa
programa de inscrição para o Bolsa Atleta, que termina amanhã, vai dar oportunidade para quem mora na periferia e tem o sonho de chegar a brilhar no esporte. Portanto, essa é a informação completa. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Viviane Araújo. Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o programa de bolsa de incentivo ao esporte do governo federal. Há oportunidades para atletas de modalidades que não fazem parte dos programas olímpicos e paralímpicos. Para conseguir uma bolsa na categoria nacional, o atleta precisa ter no mínimo 14 anos, obter bons resultados, se manter treinando e competindo para participar de futuros torneios. Os atletas que forem beneficiados com a Bolsa Nacional e se destacarem nas competições podem concorrer a bolsas internacionais para representar o Brasil em competições no exterior. Os beneficiados pelo Bolsa Atleta vão receber ajuda durante um ano. As inscrições devem ser feitas pelo site do Ministério do Esporte, no endereço esporte.gov.br. De Brasília, Viviane Araújo. Portanto, a informação também que eu tenho, mas é que o Palácio do Planalto está em alerta para uma possível vaia contra a presidenta Dilma Rousseff, anunciada para o desfile de 7 de setembro, portanto, domingo, na esplanada dos ministérios. A militância petista já iniciou uma mobilização pró-Dilma para tentar garantir o contraponto no evento de domingo. Brasília se prepara para o desfile de 7 de setembro. No próximo domingo, como eu falei agora, cidadãos e cidadãs de todo o país vão tomar as ruas em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. Em Brasília, os militares também estão preparados para o 7 de setembro. Mas quem tem os detalhes, direto de Brasília, é a repórter Carolina Benker. Garantir a defesa do território e dos interesses nacionais. Essa é a função das Forças Armadas, compostas pela Marinha, pelo Exército e pela Força Aérea Brasileira. As três instituições integram a estrutura do Ministério da Defesa. O 7 de setembro é sempre um momento especial para aproximar os militares da população. O capitão de mar e guerra, Paulo Volpini, explica que para os profissionais da Marinha, a comemoração da data da independência do país tem sempre uma emoção a mais, relacionada com a história da formação da esquadra. O 7 de setembro presente um caráter adicional, documento adicional para nós, marinheiros, porque a nossa esquadra foi formada como decorrência do processo de consolidação da independência que se seguiu ao dia 7 de setembro. Já a Força Aérea Brasileira cuida da soberania do espaço aéreo, além de prestar apoio à população em casos de catástrofes e calamidades. Segundo o coronel da Aeronáutica, Cláudio Davi, em Brasília, a comemoração da independência da Força Aérea Brasileira vai contar com a já tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça, além do desfile de militares e da banda do Corpo de Fuzileiros Navais. Nós temos a Esquadrilha da Fumaça, o padrão de demonstração aérea, o padrão da Força Aérea Brasileira de representação, está vivendo um período de transição em que está efetuando a passagem de uma aeronave anterior, que era o T-27, conhecido Tucano, para o A-29, e ela vai estar presente, sim, não com demonstração aérea, e sim com desfile aéreo, como as demais aeronaves, e trazendo, muito provavelmente, uma surpresa para todo o público. Entre as funções do Exército está o socorro às vítimas de desastres naturais, assim como o auxílio na recuperação das cidades afetadas. Os engenheiros da Força também ajudam na execução de obras públicas. Nas áreas de fronteira terrestre, o Exército atua no combate a crimes, como tráfico de armas e drogas. E para o 7 de setembro, a apresentação promete uma atração especial, é o que explica o coronel Gilberto Previlieri, chefe do Comando Militar do Planalto. Nós temos viaturas sobre rodas, caminhões, jipes, viaturas blindadas e a viatura lançadora múltipla de foguetes. É uma aquisição genuinamente nacional, tecnologia nacional, um atrativo bastante interessante. As Forças Armadas ainda atuam para defender os recursos naturais, industriais e tecnológicos brasileiros, assim como ajudam a garantir os poderes constitucionais do país. Reportagem Carolina Benker. Portanto, 7 de setembro, espera-se vaia para a presidenta Dilma. Tomara que não aconteça, que eles consigam conter a multidão que vai para Brasília e para todo o país. E, logicamente, vai aparecer em telões
e nos locais de desfile nas TVs que vai transmitir nos 27 estados da federação. Mas segundo o Ibope, Moraes, uma pesquisa garante que 83% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal. Portanto, de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Cometeu o crime, vai responder por ele. Mas quem tem os detalhes, direto de Brasília, é a repórter Cíntia Bispo. Pesquisa Ibope revela que 83% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Projeto apresentado pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, permite à Justiça aplicar aos adolescentes que cometem crimes as mesmas penas impostas a adultos. A mesma regra seria aplicada em casos específicos, como crimes de tortura, terrorismo e tráfico de entorpecentes. A proposta foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça, mas o recurso deve levar à votação ao plenário. Para o relator na CCJ, senador Ricardo Terraço, do PMDB do Espírito Santo, a população está cansada da impunidade e é preciso mais rigor da lei. O que não é possível é você continuar assistindo esses crimes, é você ver vidas de pessoas inocentes que é subtraída com absoluta brutalidade, e aí essa pessoa fica presa por 2, 3 anos e depois volta a praticar o mesmo tipo de crime. Não é possível que a gente mantenha esse tipo de impunidade na realidade brasileira. Já para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, reduzir a maioridade penal é igualar adolescentes aos menores criminosos. Ele defende a ampliação das medidas socioeducativas já previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos possibilidade de discutir a ampliação dessas medidas que são aplicadas para os jovens e que se encontram quando ele completa os 18 anos e que no máximo podem ser de 3 anos. Nada impede que dentro do sistema educacional que existe, nós possamos ter medidas mais amplas que possam ultrapassar os 18 anos, que possam ser maiores do que 3 anos, mas sem reduzir a maioridade penal. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, nos Estados Unidos a maioridade penal varia de 6 a 18 anos. No México é de 11 ou 12 anos. Na Argentina e Chile aos 16 anos, enquanto no Brasil, Colômbia e Peru aos 18. Um estudo do Centro de Controle de Doenças e Prevenção, agência americana que se dedica ao assunto, estima que jovens presos ao lado de adultos têm 34% mais chance de voltar a cometer crimes. Da Rádio Senado, Cíntia Bispo. Aí, Moraes, os países aí da Europa e também na América Central, no caso dos Estados Unidos, a redução favorece, porque eu acho que o cidadão com 17 anos e 11 meses, menor, que comete todo tipo de barbárie, todo tipo de crime, ele estupra, mata, esfola, vota, decide a situação do país através das eleições, ele também tem que cumprir pelos seus atos. Ele tem que ser punido pelos atos que comete aqui como menor infrator. Nós não podemos nem falar o nome do cidadão, temos que dizer as iniciais, porque senão vem o famoso direitos humanos e a justiça contra o comunicador, porque falou o nome do infrator. Nós vamos tentar uma situação, mas para concluir o nosso trabalho, na noite desta quinta-feira, nós vamos passar a gente dos candidatos ao governo do estado do Ceará. Nessa sexta-feira, portanto, amanhã, 5 de setembro, o candidato Ailton Lopes, às 9h30, tem compromisso numa roda de conversa no hotel praiano na Beira-Mar. Às 12h30, participa de panfletagem na Unifor. Às 19h, encerra o dia com a plenária dos 30 dias para votar nos 50. O Camilo Santana do PT faz uma carreata em Amontada às 9 horas, às 11 horas da manhã, carreata em Trairê, 15 horas, carreata em Bela Cruz, e encerra o dia com um comício em Tianguá. Já é Eliane Novaes do PSB, às 9 horas, uma caminhada de panfletagem na feira do Jardim União, às 20 horas, um jantar de adesão em apoio à candidatura de Eliane e Leonardo Baila. E às 19 horas, no caso, o Wilson Oliveira, às 9 horas, ele faz a caminhada de São Gonçalo do Amarante, e às 16 horas ele encerra o dia com a carreata em Itarema. Portanto, a agenda dos 4 candidatos ao governo do estado do Ceará, Ailton Lopes, Camilo Santana, Eliane Novaes e Edith Oliveira, para sexta-feira, 5 de setembro, amanhã, portanto. A você uma boa noite e até amanhã com mais informações do programa Liberdade de Expressão. Você
auxílio na assunção do programa Libertar de Expressão. Boa noite. Boa noite, Jonas Melo. Obrigado a você.